Vamos mergulhar hoje numa ideia que, olha, tem o poder de redefinir completamente a vida espiritual. A visão de Theodore Austin Sparks sobre o que realmente significa ter Cristo como centro de tudo. E, já adiantando, isso vai muito além de uma simples doutrina. É um chamado bem radical para uma transformação que começa de dentro para fora. Para a gente entender bem essa ideia, a nossa conversa vai passar por esses 6 pontos. A gente começa se perguntando sobre um cristianismo que talvez seja só fachada. Depois, vamos separar o que é religião e o que é vida interior de verdade. Vamos entender o que é o governo de Cristo, o papel da cruz nesse processo todo, como Cristo vira nova régua para medir tudo e, por fim, encarar um chamado bem direto à rendição. Então, para começar, já vamos com uma pergunta que pode ser um pouco incômoda. Theodore Austin Sparks notou que, muitas vezes, o cristianismo acaba virando um sistema, sabe? Um conjunto de práticas, de doutrinas, de regras de moral. Mas e se for possível ter tudo isso e, mesmo assim, faltar o principal? E essa é a grande questão. Será que é possível ter uma vida toda certinha por fora, religiosamente correta, enquanto lá dentro, no fundo, o eu continua sentado no trono? É justamente essa superficialidade que o Austin Sparks confronta. Ele vai dizer que o verdadeiro cristianismo não é sobre o que a gente faz por fora, mas sobre Cristo de fato vivendo e governando ativamente do lado de dentro. E essa ideia toda nos leva para a distinção que talvez seja a mais importante de toda essa análise. A diferença brutal entre a forma da religião e a vida que vem de Cristo. Agora, olha que interessante esse contraste aqui. A religião, que a gente está chamando de forma, pode até dar uma ajeitadinha no nosso comportamento, mas ela não mexe na nossa essência. É como adicionar Jesus na nossa lista de interesses. Já a vida, por outro lado, é uma substituição total. Jesus não é mais um item a mais, ele se torna a própria vida, e o centro de comando muda. Sai o eu e entra Cristo. Tá, mas então o que significa ter essa vida governando por dentro? Não estamos falando de uma ideia poética, de um sentimento vago. Para Austin Sparks, isso é uma realidade espiritual muito concreta. É um domínio real de Cristo, que acontece através do Espírito Santo. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito genial. O objetivo nunca foi um aprimoramento pessoal, foi uma substituição. Não se trata de ter um eu melhorado com a ajudinha de Cristo, mas de um eu que se rende para que Cristo possa viver através da gente. Percebe como a mensagem é radical, é transformadora na sua essência. E na prática, no dia a dia, como isso se parece? Bom, funciona mais ou menos assim. A fonte das decisões muda. Não vem mais do ego, vem de Cristo. As motivações deixam de ser autocentradas e passam a ser a vontade de Deus. E a identidade, bom, ela não é mais moldada pelo mundo, mas definida por quem se é em Cristo. Isso bate de frente com a nossa autonomia e exige uma rendição total, né? Ok, mas como é que essa troca acontece? Como que o eu sai do trono para dar lugar a Cristo? A resposta, segundo essa mensagem, está na operação da cruz na vida de quem crê. Aqui, a cruz é vista de um jeito muito mais profundo. Sim, claro, ela é o caminho para o perdão dos pecados, mas ela é também um instrumento que Deus usa para nos esvaziar. Ela vai tratar direto no núcleo do nosso eu, no orgulho, na nossa independência, na nossa autoconfiança. É o processo de morte espiritual do velho homem. Então, o ponto crucial é esse. Sem a aplicação contínua da cruz na nossa vida, Cristo vai ser sempre só um complemento, uma ajuda externa. Mas com a cruz operando, o eu é deslocado. E aí sim, Cristo pode finalmente se tornar o verdadeiro centro. E quando Cristo se torna o centro, uma coisa incrível acontece. Ele também vira a medida de todas as coisas. Todos os nossos padrões de avaliação, de sucesso, tudo é completamente redefinido. Vamos dar uma olhada nessa tabela para ver como isso funciona na prática. O sucesso no ministério, por exemplo, deixa de ser medido por tamanho, por números, e passa a ser medido pelo quanto de Cristo é expresso ali. Conhecimento não é mais sobre acúmulo intelectual, mas sobre a revelação de Cristo. E a vida espiritual não é uma lista de atividades e rituais, mas a formação de Cristo dentro da gente. É uma virada de chave completa na perspectiva. E aí a gente chega na conclusão. E olha, não é uma conclusão que oferece um conforto fácil. Na verdade, é um chamado profundo e que nos confronta. A mensagem de Austin Sparks nos leva a uma decisão que não dá para fugir. E a verdade é essa, nua e crua. Se alguém está procurando aqui dicas de autoajuda, de melhoria pessoal, essa mensagem aponta para uma direção completamente oposta. É algo infinitamente mais radical, mais fundamental. No final das contas, tudo se resume a isso. É uma jornada de morte e vida. A morte do eu, com todo o seu orgulho e independência, para que a vida de Cristo possa se manifestar plenamente. A pergunta que fica no ar é: vale a pena abandonar um cristianismo de aparências para viver essa realidade interior?